mais uma vez, confessar que o Teu Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, Ele tem liberdade em nosso meio, para estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda a Tua palavra. Pedimos por amor de Jesus. Amém. Essas passagens bíblicas que nós estamos estudando ou revisitando, elas foram anotadas já há algumas semanas ou alguns meses atrás. E hoje, em particular, eu gostaria que você percebesse o que nós chamaríamos se nós estivéssemos fazendo uma cadeira na universidade, eu quando estudei para o curso de letras, eu fiz um curso chamado de teoria textual. O meu professor, ele era excelente no que ele falava. E ele sempre dizia para a gente, sempre que você olhar um texto, veja o não dito, o não mostrado, o não interpretado. Ele falava, leia o texto, depois volte o texto e perceba algumas coisas que o texto não te contou da primeira vez, mas que sempre estiveram lá. E foi isso que eu fiz esta semana, revisitando esse texto algumas vezes. Eu percebi aqui algumas coisas muito interessantes, embora eu conheça esse texto, embora eu já tenha lido algumas dezenas de vezes na minha vida cristã esse texto, eu nunca parei para perceber o que Jesus estava nos ensinando a respeito disso. Aqui fala de confissão, sim. Fala de arrependimento, sim. De um autoexame também. Fala de soberba, tudo isso. Mas prestem atenção como é que Jesus, ele começa falando sobre esse texto. Antes dele propor o texto, Lucas faz questão de dizer qual é o objetivo do texto, que é justamente no versículo 9. Jesus propõe uma parábola, ele faz uma proposta, e olha qual é o objetivo da palavra, olha para quem Jesus está direcionando essa palavra. Jesus está direcionando essa palavra a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Olha só que coisa interessante, né? Jesus está direcionando essa palavra para as pessoas que acham que são autossuficientes. Mas não somente isso, por se sentirem autossuficientes, elas se consideravam justas e desprezavam as outras pessoas. Lucas faz essa observação para preparar o pano de fundo para mostrar o que Jesus quer mostrar para a gente. E nós vamos aprender com Jesus nesta noite. Olha como Jesus começa a parábola no versículo 10. Esses dois homens estão indo para onde, irmãos? Eles estão indo para o templo. Jesus começa a mostrar que nem todos vêm para o templo com o mesmo propósito. Nem todos vêm para a igreja com o mesmo propósito. Nem todos se arrumam, saem das suas casas e vêm para a igreja com o mesmo propósito. Então Jesus diz, dois homens sobem um templo. Agora, eles têm, deixa eu mudar a palavra, nem todos vêm com o mesmo propósito, não. Nem todos vêm com a mesma intenção. A proposta dos dois era orar. Isso é fato. Jesus está falando, eles estão subindo para orar. Quem são esses homens? Primeiro o fariseu. Quem é o fariseu? É o religioso. É o conhecedor da lei. Era o que conhecia o Antigo Testamento. Era o que falava e anunciavam coisas e ensinavam coisas acerca do Antigo Testamento. Era alguém que, se você olhasse para ele, talvez seria um candidato ao pastorado, seria um seminarista, seria um professor de escola bíblica dominical, seria alguém conhecedor da palavra, e ele sobe com esse propósito. E o outro? O outro é o publicano. Quem era o publicano? Era o judeu que trabalhava para o Império Romano. Era o cara da Receita Federal que cobrava o imposto e, além do imposto, cobrava alguma coisa para ele. Os judeus não gostavam do publicano. Os judeus consideravam os publicanos como pecadores.
Pecadores não, traidores. Traidores do seu próprio povo. Então Jesus está falando assim, primeira coisa que eu preciso que você entenda. Eles sobem ao templo com o propósito de orar. Jesus está falando, dentro desse ambiente que a gente chama de evangélico, dentro desse ambiente que a gente chama de igreja, existe todo tipo de pessoas. A gente precisa entender que nem todos que frequentam uma igreja são crentes. Podem ser pastores, mas não são crentes. Pode ser alguém que cresceu na igreja, pode ser alguém que cresceu na igreja e não tem compromisso com Jesus. Nem todos que frequentam a igreja podem ser religiosos, mas não podem ter tido um encontro real e verdadeiro com Cristo. Gostam do ambiente, sabem como o ambiente funciona, são produtivos, são eficazes, são proativos, mas não têm intimidade com Deus. Pode esse tipo de pessoa frequentar a igreja. O problema é que nós, às vezes, confundimos essas pessoas com a igreja. E falamos mal da igreja. E criticamos a igreja. Por quê? Porque confundimos fariseus com convertidos. Fariseus não são convertidos. Podem citar versículos de cor, podem conhecer a palavra de Deus, podem ensinar e discipular pessoas, mas isso não garante a eles que são verdadeiramente conhecidos. Como que a gente conhece, então, alguém que é verdadeiramente convertido, pastor? Jesus disse que pelo fruto você conhece. O fruto é muito mais do que um discurso. O fruto é muito mais do que um diploma. O fruto é muito mais do que tempo de igreja. O fruto é muito mais do que um título que alguém carrega. O que é o fruto? Frutos dignos de arrependimento. O fruto é resultado daquele que está na videira verdadeira. Aquele que está enxertado na videira. Aquele que é a vara que está na videira, que dá esse fruto, que foi designado para dar o fruto. Então, o que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: alguém pode trabalhar muito bem na igreja. Alguém pode discursar muito bem na igreja. E ainda assim ser contado como um fariseu. Agora, o mais impressionante de tudo, de todos nós que estamos aqui nesta noite, só você pode dizer verdadeiramente se você teve um encontro real com Cristo ou não. Só você e só eu posso dizer de mim mesmo se eu tive um encontro real, verdadeiro com Cristo ou não. Porque Jesus já disse algumas vezes, e isso chega a arrepiar chega a gelar o líquido que passa pela minha espinha dorsal, porque ele disse que muitos naqueles dias dirão: em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e ele diz: eu nunca conheci vocês. Ué, podem pessoas fazerem coisas no nome de Deus e não conhecerem a Deus? Pode. Pode pessoas andarem com Bíblias debaixo do braço e trazerem pessoas para a igreja e não serem de Deus? Pode. Pode pessoas em nome de Deus expulsar demônios? Podem. Falar em outras línguas também. E não serem de Deus. Portanto, eu queria hoje chamar a tua atenção para isso. A sua conversão e a minha conversão está diretamente ligado ao compromisso e o quanto Deus tem de mim, não o quanto eu tenho de Deus. As pessoas dizem: ah, pastor, eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Eu sei que você pode ter muita coisa de Deus, mas eu preciso saber o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem de mim, o quanto eu sou de Deus inteiramente. Porque os que pertencem a Deus são de Deus por completo. Os que são de Deus não negociam as coisas do reino. Os que são de Deus não se embaraçam com as coisas dessa vida. Os que são de Deus para sempre. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então, o fariseu é esse tipo. Veste-se bem, fala bem, discursa bem, fala sobre muitas coisas, discute sobre muitas coisas, tem as suas teorias, mas não tem o seu coração em Deus, e muito menos Deus tem o seu coração. E eu vou provar isso a vocês nesse versículo, nessa passagem bíblica. O outro é o publicano, que aos olhos do religioso, todo errado. Todo errado. Aos olhos do religioso, era alguém que nem merecia estar no templo. Se você olha um fariseu e se você olha um publicano,
Como nós temos o costume de julgar pela aparência, a gente diria, o fariseu é o preparado, o fariseu é o cristão, o fariseu é o camarada que tem um profundo conhecimento de Deus, um relacionamento profundo com Deus. E você olha para o publicano e diz assim, isso não quer nada, está se escondendo dentro da igreja, tem vida dupla, é mentiroso, é 7-1, desculpa a expressão acadêmica, é alguém que, se você olha, não inspira confiança. Se você olhasse para o publicano e te diz assim, tu conhece a vida desse cara? Como é que esse cara tem coragem? Ele vem na igreja, você vê ele lá, olha lá como é que ele fica na igreja, ele está de cabeça baixa, está batendo no peito, ele chora na hora do louvor, ele chora na hora da mensagem, isso não é crente. O fariseu talvez olharia para um publicano e diria isso. Quando acabar o culto, ele sair da porta, vai fazer tudo de novo. O fariseu, ele tem um perfil, nós estudamos sobre ele semana passada. Ele olha para pecador e diz, se ele fosse profeta mesmo, ele não deixaria nem ela tocar nele. O fariseu entra, o publicano também entra. Diante da presença de Deus, todos podem chegar. Mas desfrutar da presença de Deus, nem todos podem. Por isso que ser de Jesus é muito mais do que frequentar um culto, quarta ou domingo. É muito mais do que ser frequente ou ausente numa escola bíblica dominical. É muito mais do que ser comprometidos com um departamento ou com as coisas que te confiam. É muito mais do que ser organizado, de querer as coisas certas, tudo no lugar. Ser de Jesus é muito maior do que isso. E aí, o próximo versículo, por favor, meu príncipe. Olha, como eu falei para vocês que o fariseu, ele conhecia a lei, ele sabia sobre Deus, deve ter ensinado muitas pessoas sobre Deus, mas olha o tipo de oração que ele faz. O texto diz que ele se põe em pé e orava de si para si mesmo. Se fosse na minha época de adolescente, nós diríamos que era uma oração encomendada. Ele ora dele para ele mesmo. O perigo das orações. De pessoas que, quando oram em públicos, são potências e ótimas para mandar recados. Estou insatisfeita com o meu pastor, então vamos orar pelo meu pastor, porque o meu pastor carece de oração. Senhor, abençoa o meu pastor, dê inteligência ao meu pastor, porque o meu pastor não está sabendo conduzir. É muito peso para o meu pastor, que ele abra os olhos e entenda, Senhor. Ele ora dele para ele mesmo. Senhor, abençoa fulano que não tem vindo, Senhor. Ele ora dele para ele mesmo. Ele começa a orar dele para ele mesmo. Preste atenção, pessoas podem entrar na igreja com o propósito de orar. Umas podem entrar com o propósito de orar a Deus. Outras podem entrar com o propósito de orar de si para si mesmo. Vocês vão entender o que eu quero falar agora, e eu não estou querendo ofender ninguém. Se vocês se sentirem ofendidos com isso, por favor, em nome de Jesus, me perdoa. Mas vocês sabem, se não souberem, por favor, sinalizem para mim. Vocês sabem que no céu não tem rede social. Vocês sabem disso, não sabem? Alguém aqui acha que o céu tem rede social? Que Jesus tem o X, que Jesus tem o Instagram, um Facebook, ou que alguma pessoa que morreu, ela consegue ler? Alguém aqui acredita nisso? Graças a Deus. Eu pergunto a você, vamos ser sinceros. Alguém muito querido meu morreu. Eu boto a foto do meu querido e digo, até breve, meu irmão. Nos encontraremos daqui a pouco, meu irmão. Você foi para mim, meu irmão, alguém muito importante. Eu estou escrevendo para o meu irmão? Para o meu irmão que morreu, não. Eu estou orando de mim para mim. Para que as pessoas olhem para mim e digam, olha o quanto ele o amava. Olha o quanto ele está sofrendo. Olha o quanto que ele está mal. Volto a dizer, eu não quero ofender ninguém, mas eu não negocio a palavra. Pessoas fazem isso com oração. Parecem orações fervorosas. Parecem orações cheias de convicção. Parecem orações cheias de fé e ousadia.
mas na verdade estão orando de si, para que despertem no outro uma motivação, não uma consciência da presença do Eterno. Ele começa a orar de si para si desta forma. Olha como é que ele começa a orar certinho. Ó Deus, graças te dou. Até aí estava ótimo. Se ele terminasse aí, estava lindo. Senhor, meu Deus e meu Pai. É errado orar assim, pastor? Não é errado. Ele começou certo, ele começou exaltando, reconhecendo que Deus é Deus. Depois ele deu graças a Deus. Agora começa a oração dele. Ele diz: eu não sou como os demais. Senhor, tu sabes que eu tenho compromisso com a tua obra. Senhor, tu sabes que eu estou triste, Senhor, porque eu gostaria que as pessoas estivessem aqui e elas não estão. Eu não estou orando para Deus, eu estou orando de mim para mim mesmo. Senhor, tu sabes que nós temos nos esforçado para dar o nosso melhor. Senhor, desperta para que a igreja entenda, Senhor, que eles precisam estar aqui também. Talvez eu passei algum tempo da minha vida, e talvez você também, em alguns momentos orando de você para você mesmo. Eu não sou como os demais, Senhor. Eu não sou como os demais. Por quê? Eu não roubo. Eu não sou injusto. Graças a Deus, nunca adulterei. E nem sou corrupto como esse publicano. O perigo do fariseu é que ele vive se comparando às outras pessoas. O fariseu, ele é tão fariseu que às vezes ele chega a cometer a seguinte proposta diante de Deus. Deus, eu vou falar, já comecei, a gente termina. Deus, tanta gente que não quer nada com o Senhor, e o Senhor abençoa essas pessoas, Deus. A gente é certinho. Pode começar a pedir perdão a Deus aí, porque quando eu comecei a aprender também, eu pedi. Tanta gente que não quer aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, e eles estão aí, ó, com uma facilidade, tudo acontece, está tudo dando certo para eles, Deus. E eu aqui, Senhor, tenho buscado a tua face, Senhor, tenho feito o propósito, Senhor, eu jejuo 2 vezes, Senhor, eu sou fiel nos dízimos e não consigo pagar minhas contas. Deus, fulano não tem uma vida certa contigo, e daqui a pouco ele vem dar um testemunho que ele ganhou isso, que aconteceu isso. Senhor, eu não sou como os demais. Eu não sei por que você veio hoje, mas graças a Deus que você está aqui. Entende isso? Eu não sou roubador. Eu não sou injusto. Eu sou uma pessoa boa. Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Deus conhece o meu coração. Quase diz assim, eu orgulho de ter um coração humilde. Deus conhece o meu coração. É quase chegando assim, ó, quando entra no banheiro para tomar um banho, que ele se olha no espelho e ele diz: grandioso és tu, maravilhas fazes tu, porque ele é justo demais, ele é bom demais, ele não é adúltero. Graças a Deus. Sabe, eu sou um cara fiel, eu sou uma mulher fiel, eu sou justo, sou batalhador, eu não sou um adúltero, nem sou um publicano. Minhas coisas são certas, não tem falcatrua. Esse cara está em pé, e ele começa com um discurso lindo, dizendo: ó Deus, eu te dou graças. O discurso parece bonito, mas é um discurso de si para si mesmo. A gente precisa tomar o cuidado da gente não incorrer no erro de estar fazendo orações, e talvez a gente comece a entender por que algumas orações nossas não estão sendo respondidas. Porque talvez a gente está passando muito tempo não orando a Deus, mas orando da gente para a gente mesmo. Entrando num processo de autoconvencimento. Eu sou assim, eu sou não sei o quê, eu busco, eu faço, eu preciso, Deus sabe que eu preciso, eu não deixo de... Mas talvez eu esqueci de me dizer que talvez eu passei a minha vida orando de mim para mim mesmo. Porque oração também não é autocomiseração. Antes de entrar no publicano, eu preciso dizer isso.
Oração não é autoflagelo. Eu não presto, eu não valho nada. Está vendo? Eu não sirvo mesmo. Seria bom até que eu não vivesse. Isso também não é oração. Isso é estar orando de mim para mim mesmo. Mas aí entra o publicano. O publicano está no mesmo ambiente daquele homem. Porque eles acreditavam que Deus se manifestava no templo, como nós acreditamos que quando estamos reunidos, Deus também se manifesta no templo. Eu acredito que Deus está aqui nesta noite. Eu acredito que Ele esteja nos ensinando uma postura de um evangelho que a gente precisa mudar a nossa postura em frente aos nossos desafios da vida. Quando chega a oração do publicano, ele também está de pé. Ele está de longe. Ele não ousa nem levantar os olhos. Ele bate no peito. E ele começa dizendo: ó Deus, esse ser propício, em algumas versões diz assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim. O que esse publicano faz é o seguinte: Deus, eu estou diante da sua presença e eu sou pecador. A mim, eu merecia a condenação, mas eu estou te pedindo misericórdia. Eu estou reconhecendo, Deus, que eu não tenho o direito de entrar aqui no seu templo, por mais ferido que eu seja, por mais angustiado que eu esteja. Eu não tenho o direito de entrar no templo e dizer que eu sou, que eu faço, que eu sou. E aí alguém pode dizer: mas pastor, e o rei lá? Quando Isaías vai dar a notícia a ele, ele diz para Deus o que ele tem feito. E Deus muda lá e volta e muda. A oração do rei foi no a sós com Deus. A oração do rei não foi acusando as outras pessoas. Foi se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais. Por isso que Deus manda o profeta voltar. O publicano, o fariseu não. O fariseu, a proposta da oração dele é para mostrar que ele é melhor do que alguém. Como que nós escolhemos pessoas na igreja para trabalhar conosco? A gente não escolhe as pessoas pela oração. A gente escolhe as pessoas por eficiência. Chama fulano para trabalhar comigo, ele me entende. Deixa Jean comigo, Jean conhece o meu ritmo, Jean sabe como é que eu trabalho. Não, a Lília não, Lília não pode trabalhar comigo, a gente vai dar choque, é ferro afiando ferro. Deixa a Lília lá. Não, chama fulano. Não, deixa que eu monto a minha equipe. A gente não usa a oração como critério, a gente usa as afinidades e aquilo que nos vai facilitar. Fariseu. Porque o nosso método de escolha sempre deveria ser a oração. Porque Deus não procura pessoas que se encaixem ao meu modo de ser. Deus procura pessoas submissas e adoradoras que estejam dispostas a serem transformadas no processo enquanto Ele faz a obra. Agora você está entendendo por que você está na DSV? Porque nós estamos em processo enquanto Deus está realizando uma obra neste lugar. Existem lugares muito mais estruturados. Existem lugares que, ao entrarmos, nos enchem os olhos. Existem lugares que, quando frequentamos e visitamos, parece ser um paraíso. Você diz: era aqui que eu tinha que ficar. Deus, por que isso não me trouxe para cá? Aí Deus te coloca numa comunidade hippie, uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Cheio de coisa por fazer. Um monte de gente problemática, a começar por mim e por você. Um monte de gente carente, cheio de problema, com a cachola toda alterada. Deus bota todo mundo junto, aí você diz assim: meu pai, o negócio não anda, não faz, está travado. E Deus está falando assim: você é uma das travas. Eu estou colocando você aí, para que a coisa ande, para que a coisa flua. Deus reúne publicanos que não têm coragem de levantar a cabeça, mas que sabem que diante de Deus só carecem da misericórdia dele. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Não somos tão bons quanto achamos, não somos tão capazes quanto pensamos, não somos tão experientes quanto imaginamos ser. O que somos? Somos pessoas que são carentes da misericórdia de Deus. Ser propício a mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. O publicano diz: Senhor, joga o teu coração na minha miséria.
Que o teu coração seja derramado sobre a minha miséria, porque eu não tenho coragem nem de levantar a cabeça. Eu preciso confessar isso a você nesta noite. Quase todos os dias, durante esses 10 anos em que eu venho pregar aqui na igreja, não há um domingo, não há uma quarta, não há uma escola de servo, em que eu não me ache muito incapaz. Muito incapaz. Eu chego a achar que como é que eu vou usar a palavra? Há dias que eu pergunto, Deus, sou eu mesmo? Houve dias em que eu entrei aqui, na expectativa de Deus falasse para mim, você vai ficar aí, avisa o fulano ou a fulana que é eles que vão pregar. Mas aí Deus, na sua grande misericórdia, recebe louvor e adoração de publicanos, que não sabe tanto a Bíblia, mas o que sabe leva muito a sério, que não sabem falar em público, mas que sabem dobrar o joelho no secreto, que não sabem como faz, como organiza, como lidera, mas tem corações disponíveis para que Deus use. Aquele homem, ele se apresenta diante de Deus, irmãos, está aqui o esboço, eu nem olhei o esboço ainda, porque Deus levou para um outro caminho, já são 9 horas, deixa ele aí, a gente prega dele no outro momento. Mas quando chega no verso 14, Jesus faz uma colocação. Digo-vos que este é o publicano, desceu justificado para a sua casa. Ele pede misericórdia e recebe justificação. Ele não foi pedir a Deus uma resposta, ele não foi pedir a Deus um sinal, ele foi pedir a Deus misericórdia. Diante de Deus, ele não tem coragem de levantar a sua cabeça. Ele bate no peito como se ele quisesse arrancar a dor do pecado e da culpa e da vergonha que ele carrega. E ele está batendo no peito, cabeça baixa, porque ele não se sente digno de olhar em direção à presença daquele que está sentado no trono. A cabeça baixa não é porque ele está sentindo pena dele, é porque ao examinar-se diante da presença de Deus, o que resta a ele é pedir misericórdia a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus diz, ele desceu para casa, ele voltou para casa justificado. Bem, se ele volta para casa justificado, isso me faz pensar em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Se ele desce justificados, ele desce em paz com Deus. Ele entra no templo com as guerras das suas fraquezas e dos seus pecados. Ele entra no templo cheio de crise, mas uma vez diante da presença de Deus, ao rogar por misericórdia, ele já sai, não alguém que está carregando uma culpa, mas alguém que traz no seu coração imprimido ou impresso, como vocês queiram, justificados. Ele sai daquele lugar em paz com Deus. O que eu quero dizer para vocês esta noite, que quando nos reunimos aqui, embora a gente chegue aqui às vezes muito mal, muito ruim, às vezes com pensamentos em 1000 coisas, sentindo 1000 coisas, passando por 1000 coisas, mas se a gente tiver a consciência da presença de Deus enquanto adoramos, enquanto escutamos cada momento, enquanto entregamos o nosso coração, enquanto ofertamos e dedicamos os nossos bens e vidas, enquanto ouvimos a palavra, o que nos resta esta noite é sair daqui em paz com Deus. Justificados, livre da culpa, porque eu estive diante daquele que teve misericórdia de mim, que teve misericórdia da minha vida, que me viu pelo avesso, que quando eu estava diante dele, eu estava estraçalhado,
Eu estava moído, e a única coisa que eu conseguia orar para Ele é: Senhor, tenha misericórdia de mim. E nessa hora, Ele não somente me dá misericórdia, mas Ele me justifica. Ele me liberta da culpa. Em Cristo nós somos libertos da culpa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei da morte e do pecado. Eu quero terminar a palavra dessa noite. Vou guardar aqui meus bolsos, não vou nem virar nada. Deixa eu fechar aqui. Convidando a cada um de nós a repensarmos a nossa postura cristã.